era anos 70 que quando eu tinha 13 anos era normal aquele cara me namorar, entendeu? Isso. Aquele cara de 40 e tal, amigo dos meus pais, ter me agarrado, entendeu? O que eu penso assim também, que é importante, porque não existem personagens ali esquemáticos, né? A mãe é uma mãe bacana, que estava atenta ali, que percebeu que era sobrecarregada. Filho, um pai super ausente, um pai ausente, que era bem comum daquela geração. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Mas ao mesmo tempo assim, né? Não existe aquela, porque a mãe e o pai não estavam prestando atenção, porque... Não, é uma família absolutamente comum e que vive uma vida ok, e aquela criança foi Eles exposta confiaram numa mulher, a princípio, então era acima de uma suspeita assim mais clara. O que raramente poderia se imaginar que aconteceria, né? Uma mulher que o pai foi, conheceu, houve uma aproximação ali natural e tal. Sim, não, e o treinador era um cara famoso também, né? Ou seja, uma repercussão maior, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que a princípio as pessoas confiariam porque era alguém famoso. Tem todos esses meandros, né? Tem o personagem da avó também, que eu não entendi, porque ela viu, porque né? Ela não o falou, beijo. Né? E ela não falou, eu fiquei querendo entender. Porque talvez para acho que talvez até o próprio medo da situação, né, de não conseguir assumir, né. E outra coisa também, as avós da geração dela casavam com 14 anos, 15 anos, namoravam com 13, 14 anos. Então para aquela avó talvez aquilo não fosse. Mas ela percebeu um estranhamento. Ela percebeu. Mas aquela avó é um personagem meio estranho, né, meio histérica, não, meio inclusive neurótica. Uma coisa que eu gosto no filme, eu não sei até que ponto ela importou isso da realidade, mas é a coisa do fato da senhora G de ser uma treinadora de hipismo, né? Porque hipismo tem o cavalo tem essa coisa muito linha cinza entre a coisa extremamente brutal, né, e violenta, e uma coisa extremamente elegante, e aristocrática, e bonita, e que você domina, então ela tá ali, é quase como se ela estivesse dominando o despertar da sexualidade dela e não conseguindo dominar, ela cai do cavalo, coisa coisa meio sexualizada, né? Então, e eu acho que assim, não sei se isso é hipismo já no original, na história do que aconteceu. Porque nas mas fotos acho interessante. Ela nas fotos ela tá com cavalo, né? Ela tá com roupa de equitação. De equitação. Eu gostei disso. Eu acho que a montagem do jeito que ela filma isso. Bem também difícil a montagem, né? Sim. Até a gente pensava nessa cama vertical e eles filmavam separados. Eu não reparei isso da cama, então ficou bem feito. Não, ficou muito legal, feito. né? Muito obviamente que o dublê de corpo dá pra reparar. Não, o dublê pra começar, porque você fica procurando. Mas eu reparei. Eu tava tão impactada com aquilo. Você fica procurando, porque você pensa, não, eles não fizeram isso com uma criança, eu vou denunciar esse filme. Exatamente. E ela fala isso, em tempos de Me Too, não dá pra gente pensar num filme que faça uma reprodução desse tipo de, né? E no final tem uma cartela dizendo, foi feito. Ou seja, diretores, homens, viu? Dá pra fazer um filme bacana, de forma, com ética, entendeu? Num ambiente seguro, saudável. Inclusive nas cenas que a menina participava, fazendo essas cenas da cama, né? Do momento em si. Tinha uma psicóloga, tinha uma pessoa do sindicato de atores e a mãe da menina estava em cena. Então tinha toda uma preocupação realmente com o bem-estar da atriz. Eu vi inclusive uma entrevista da menina, ela pareceu super consciente do processo. Eu fico imaginando a atriz vendo esse filme. Pesado. Eu fiquei pensando nisso. E ela tinha de fato 13 anos quando ela fez as filmagens. Não, porque é muito forte, gente. Às vezes tinha momentos que eu falei, eu não vou conseguir ver. O filme é muito forte. Será que ela viu o filme? Vou fechar o olho. É possível. Foi a primeira vez que eu vi uma cena de abuso. Pedofilia, né? Sim. De pedofilia. Bom, que no Brasil, pela nossa legislação brasileira, é considerado estupro, né? Porque na legislação brasileira, qualquer tipo de relação sexual com uma pessoa abaixo de 14 anos de idade... Na legislação americana é estupro e na maioria dos 13. Tem estado que é 18. É o caso do Polanski. Na maioria dos estados é estupro, sim. A menina na tinha legislação 13 americana. anos. Na época eu não sei, porque isso aconteceu nos anos 70. Mas né? por causa do Polanski foi 70. Não, eu acho que possivelmente no Brasil a idade de consentimento que eu saiba é 14. Posso estar errada. Você então, quer dizer, não, mas assim, então a gente pensar que inclusive é uma palavra forte que a diretora não gosta de usar, porque ela não quer pensar que foi estuprada, mas de fato que para nossas leis é um estupro. E que a gente tem casos famosos e célebres de pessoas renomadas nessa idade mesmo. Nessa idade exata. E eu não vou mencionar quem Amigo dos pais. É. Bem o contexto do filme. É chocante. É muito chocante. O quanto é corriqueiro. É isso que dá mais choque. A gente vê que aquele filme vai ficando assim, quase que um filme. Ganha um ar de thriller, né? Vai ficando com esses elementos assim, né? Investigativo e tudo mais. Mas assim, o que é mais assustador pra mim, quando acabou o filme, eu fiquei assim, gente,
o quanto isso é cotidiano, o quanto isso é normal e é normalizado. É super normalizado. Inclusive, assim, a postura da mãe, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, não tenho nenhuma filha, mas isso também não os afasta da violência, né? Da possibilidade. Até para não reproduzir a violência também, né? Exato, para entender ali, né? O quão respeitoso tem que ser, etc e tal. Mas a postura da mãe é estranha, não dá para culpar, obviamente, mas existe ali uma que ela chama de intuição, né? Existe uma percepção de um estranhamento naquele momento que ele vai buscar ela em casa, né? A personagem em casa. Mas ao mesmo tempo também existe na família mediana essa coisa de botar debaixo do tapete, né? E as mulheres são criadas para serem educadas, para não arrumarem problema, para não acusarem pessoas de coisas. Exato. Então, inclusive, como que ela age? Ela fala com o marido, que já é muito, Sim, e aliás é bem bacana a relação dela com o marido, né? Que ele quer ajudar ela de todas as formas. E é interessantíssimo. Ele é um personagem bem muito legal bacana. O personagem dele. Porque dependendo de quem fosse aquele companheiro, podia Não, você tá falando do marido da Laura. Tô falando do marido da mãe, do pai dela. Não. Que ela fala com o pai, mas não. Não, o marido da Lauderne é ótimo. Pois é. Namorado porque ela até criou ali uma sim, versão em relação ao casamento, né? Sim, ela deixa isso bem claro, né? Que aquela situação deixou essa coisa dela. Ela não tá. É engraçado, porque quando a gente não encara uma coisa, que é o caso dela, a gente não vê o impacto que aquilo tem. Então a gente não vê que a gente fez certas escolhas, talvez pelo impacto que alguma coisa traumática teve. Que ela nem sabia. Era um trauma altamente enrustido ali, Até né? o discurso que ela depois repete sobre o casamento. Que até então disse que ela não tinha coisa do casar, a instrução do casamento. Vinha, né? Porque tinha tido esse diálogo, né? De casamento era o casamento é uma bobagem, não sei o quê. E tava depois o cara casado. E quando uma ela mulher muito mais nova do que provavelmente ele. passou por uma sem experiência. dúvida. A maioria ali, né, que tava naquele evento, estranhou quando ela começou a falar. Isso é tudo spoiler. Mas o vídeo todo. Não, mas é muito Aqui incrível tá isso, porque cheio. quando ela finalmente encara o que ela fez, é quando ela encontra fisicamente, bom, é uma projeção, a menina, né? Aquela cena do desfecho é muito isso, porque ela se encontrou com ela. Exatamente. E essa coisa espectral, né? Eu achei bacana. Eu adoro aquele desfecho. Bom, se a gente pensar também a professora, não lembro agora, que leu a carta que foi esse conto, né? Também era outra pessoa que também mostra o papel também do professor, porque ele aceitou, eles fazem aquela coisa meia-culpa, né? Tipo assim, eu vou fazer o que a legislação diz. Não, mas isso é mentira, né? Ah, é mentira, então eu aceito. Eu não vou a fundo que é mais ir ou menos atrás. o que a mãe fez. O que a mãe fez. Você não quer encarar. Você não quer enfrentar. Ah, isso é uma história. A menina de 13 anos tem essa bruta imaginação de chegar com... Não, a menina é um gênio. Não, e a professora já tinha notado, que a mãe leu pra ela, né? Eu acho, ou ela leu. Se você viveu essa história, você provavelmente está sendo abusado. É uma relação abusiva, alguma coisa do tipo, assim, né? Então, ou seja... Que, inclusive, é a hora que ela liga pra ele e fala, chega. Inclusive é forte isso também, né? Sim. Porque ela própria sozinha, tão novinha, conseguiu chegar nesse momento e falar, chega, porque é uma relação viciosa. Teve uma força enorme. É uma relação difícil, né? Não, e a coisa ia só piorar, né? Sim. Porque eles estavam indo pra uma outra... Sim. Uma com outra mais história, gente, que tinha mais gente. Ia ser muito mais traumático que você imagine uma coisa dessa. Não, e essa permissividade, a outra também, né? Vivenciou ali a que era universitária, que estava... Também era uma relação de abuso que ela também não estava conta. Que ela não estava conta e ela percebeu que ia rolar uma história com a menina e também não se tudo manifestou. bem. Exatamente. Então é muito incrível, assim, eu acho que essa vulnerabilidade, né, que as crianças, os pré-adolescentes vivem, é terrível, né, numa sociedade que isso é uma... realmente, assim, a gente sabe que as coisas... Mas essa coisa de você ver como tudo se passa, né? O jogo de sedução ali é... E é complicado porque você se tornar adulto, é bem esse caminho quando você tem 12, 13 anos, é o caminho de negação da vulnerabilidade. Quando você diz, não, eu consigo. E aí alguém chega ali e se aproveita daquele momento em que você quer ser adulta. Só que você não é, você é frágil igual um pilho. Quer matar os pais. E aí você tá ali, e aí o predador vai lá e ele vê aquela pessoa com que ele pode ter entrada. Que é uma psicopatia, né? Totalmente, eu acho.
Por isso que eu acho incrível ela não pintar os predadores com tintas tão carregadas. Porque, por exemplo, o quarto de Jack, né? O quarto de Jack, que a menina fica presa e tudo mais durante anos. O cara o tempo todo vilão, muito vilão. Mas aí ia ser difícil também, né? O cara que perdeu. Mas assim, eu acho que você tem forma de apresentar claro, as coisas pra gente inclusive entender que aquele amigo do seu pai, aquele tio, aquele avô que abusa de você... Eles são pessoas charmosas. Se eles fossem pessoas horríveis e que você não ia se aproximar. A primeira vez que a pessoa chegasse... Não é o homem num beco escuro no canto te esperando. Paraíso também tem, e ele também tem um tom de vilão, né? Geralmente tem uma vilanização, né? Um pouco acima do tom, digamos assim. Sim, tem uma coisa que desde o início do filme você já... Que aí, inclusive, os homens não se identificam. E é muito ruim quando os homens olham aquele personagem e não se identificam como possíveis reprodutores daquele tipo de comportamento. O interessante nesse filme é que ela não querem se identificar. Não dá essa margem de estranhamento. Não dá. O cara é todo bonzinho. Assim, pois é isso que eu acho incrível, é pontual. Mas ela também é uma direção. O menino que faz o pedófilo, ele tá bem. Porque é bem ali naquela áreazinha. Ele é legal, mas ele é legal de um jeito esquisito. Legal demais. Você vê que ele tá... Tem interesse. Você vê que tudo que ele faz é calculado. Nada as coisas que ele fala, as coisas que ele... E o jeito que ele vai dando bote, dá vontade de vomitar, né? Nossa. É um negócio assim... Eu passei mal durante o filme, assim, confesso que eu vi o filme e tive um enjoo, uma coisa ruim, mas a gente ficou forte lá. Inclusive, ela disse que ela preferia que fosse um filme pra TV, pra pessoa que tivesse dificuldade de assistir, conseguisse pausar, conseguisse levantar, respirar, mas não desistisse de ver o filme. Porque às vezes no cinema você vê um filme desse tipo, né? Você levanta e vai embora. E aí você não volta, nunca mais pra ver aquele filme. Então ela queria, inclusive, que as pessoas tivessem essa relação com o filme, inclusive, né? Que se fosse o caso, pudesse pausar, respirar, tomar uma água, porque dependendo da história de cada um, ele vai acionar um gatilho específico, complicado, né? Pois é. Quem já viveu uma situação parecida, ou enfim, é complicado, porque eu, sinceramente, eu tive que conversar com alguém depois do filme. Tive que ligar 2 horas da manhã pra alguém pra conversar. Nossa! Sério. Mas isso é um maior elogio ao filme. É porque é muito perturbador mesmo. Porque se você faz uma história dessa e não é perturbador em algum nível, você não tá fazendo direito, né? E é um risco enorme. Eu acho ela muito corajosa, não só no sentido de se revelar, de se abrir, de se expor, mas no sentido da linguagem que ela escolheu, de expor aquela situação sem nuance, sem filtro. Isso. Né? Inclusive é ótimo que ela não tenha maneirismos de câmera, porque ela quer que a mensagem, o que está sendo dito, o que está sendo mostrado, seja muito claro. E que nada tire a atenção daquele tipo de coisa. Mesmo, assim. né? Que mexa com as pessoas, que chame a atenção das pessoas. Que isso não pode cair na banalidade, na normalidade. A gente não pode encarar isso como uma coisa corriqueira. É uma coisa muito violenta, muito... Não, é um filme claramente um filme de denúncia, em que ele não levanta uma bandeira assim, claramente de propaganda nesse sentido, né? Ele passa tranquilamente como um filme que quer passar uma mensagem qualquer. E aí ele tá fazendo uma denúncia, obviamente. Mas sem ter aquelas cores também de filme denunciativo, como alguns documentários mais clássicos podem ter. Então, inclusive é legal que ela tenha escolhido a ficção para fazer isso. Né? Já que ela tem essa carreira como documentarista. Porque até se não fosse ficção, ela não ia conseguir registrar aquele momento. Não, ela não ia conseguir nem porque ela ia estar fazendo uma denúncia que ela ia ter que ter provas, ela ia ter que ter uma série de... Eles não falariam. E falar como adulta. Sim. Né? Não, os próprios personagens não falariam, né? A senhora G não falaria, o treinador não falaria. E ela falaria da experiência dela como adulta. E isso talvez não tocasse tanto as pessoas do que as pessoas verem ali ver o processo dela tomar consciência daquilo também. Aquilo é uma criança. Quando eu tinha 13 anos eu fui abusada, mas você tá vendo uma adulta falar. Exatamente. Né? As escolhas dela de roteiro foram geniais nesse sentido, para conseguir acessar de fato o espectador, né? Exato. Achei incrível. Bom, gente, então acho que é isso, né? Continuem acessando o nosso canal, curtam, compartilhem, indiquem e sugiram também nossos filmes pra gente poder resenhar aqui, tá bom? Obrigada, Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.